É justamente isso. O que acontece, em certo momento da história do Brasil, não sei a opinião do senhor, o Brasil foi um dos países que mais cresceu no mundo ocidental, entre 1930 e 1980, 50 anos, portanto. Em certo momento perdemos o passo, nos anos 80. Sim. O que aconteceu conosco? O que aconteceu é o seguinte, até meados do século XX, nós tínhamos apenas ciclos extrativistas. O pau-brasil, o ouro, o diamante, a borracha e assim por diante. Em meados do século XX, tivemos o nosso primeiro e único projeto produtivista, que foi aquilo que, da perspectiva de hoje, nós podemos chamar a indústria convencional, que exerceu o papel de substituir importações no Brasil. Esse foi o nosso único projeto produtivista. Esse projeto foi responsável por um crescimento rápido do país. O Brasil chegou a ser o país que mais crescia no mundo todo. Há 80 anos passados, o nosso PIB era maior do que o PIB da China. Agora é uma porção ínfima do PIB da China. O Brasil foi um dos países que mais rapidamente se desindustrializaram. A desindustrialização, a dissolução desse paradigma produtivo de indústria convencional é um fenômeno mundial, não é restrito ao Brasil, mas entre nós ocorreu de forma mais rápida e radical. Hoje a indústria convencional, essa que às vezes chamamos de fordista, por alusão à linha de montagem de Henry Ford, sobrevive apenas como vestígio de uma vanguarda exaurida, ou como satélite da nova vanguarda que há no mundo. A nova vanguarda é aquilo que chamamos a economia do conhecimento. Densa em tecnologia, baseada em ciência e vocacionada a um experimentalismo produtivo permanente. Essa nova vanguarda da economia do conhecimento não está adstrita à manufatura avançada. Não é só o Vale do Silício, por exemplo. Ela é multissetorial, mas em todos os setores ela existe apenas como um conjunto de franjas excludentes, que excluem a vasta maioria dos trabalhadores e das empresas. E nós, nesse período em que surgia uma nova vanguarda e desaparecia a vanguarda anterior, nós nos refugiamos, como sempre fizemos no passado, na riqueza fácil da natureza, em vez de procurar a riqueza difícil da inteligência. Quem quiser saber o que é o Brasil de hoje, basta ver o perfil do nosso comércio com a China. Nós embarcamos no navio soja não transformada e minério de ferro não transformado, mandamos esse navio para a China e o mesmo navio nos traz de volta todos os produtos do intelecto humano. Um negócio ruinoso para o país. Esse é o retrato de onde estamos. Então, nós caímos a uma queda e a nossa riqueza em recursos naturais esconde a nossa queda, esconde de nós mesmos, disfarça a nossa decadência. O Brasil é um dos países mais desiguais na história da humanidade, mas nosso problema maior não é a desigualdade. O nosso problema maior é a mediocridade. E nós só superaremos a desigualdade em meio a uma onda para vencer a mediocridade. E esse caminho, como é que nós podemos chegar lá, professor? Eu creio que esse caminho, claro que tem passos, né? E eu vou citar alguns rapidamente, depois podemos ou não conversar sobre eles. Então, primeiro é começar a construir um modelo econômico que assegure a primazia dos interesses do trabalho e da produção sobre os interesses do financismo.
O Brasil está na mão de um cartel bancário impiedoso. Basta ver um fato elementar que no Brasil o juro real é muito superior à taxa média de retorno aos negócios. Aí não pode haver nenhum capitalismo fecundo. E a única maneira de resolver isso é radicalizar a concorrência no setor bancário. A melhor maneira de radicalizá-la, a meu ver, é revogar a lei de usura e permitir que milhões de brasileiros, e não só 2 ou 3 bancos estrangeiros, concorram com o nosso oligopólio bancário e quebrem a espinha dorsal do cartel bancário. Isso é preliminar. Agora, segundo, nós precisamos começar a organizar no Brasil o que eu chamaria o capitalismo popular. Como explicar que o Brasil foi governado recentemente por um partido que se intitulou de direita e esse partido não fez o que obviamente teria que fazer qualquer direita num país como o Brasil, que é organizar o capitalismo popular. O que é o capitalismo popular? É o capitalismo no benefício, no interesse de 2 agentes econômicos. De um lado, as pequenas e médias empresas retrógradas da nossa vasta periferia econômica e, de outro lado, os informais e precarizados. Milhões de brasileiros hoje sem vínculo estável com qualquer grande empresa que trabalham por conta própria. Se juntarmos os informais com os precarizados, é a maioria do povo brasileiro. Que esperança podemos ter nós se o nosso povo é uma horda amorfa de trabalhadores que trabalham nas sombras da ilegalidade, sem qualquer esperança de alcançar uma dinâmica de produtividade crescente? Esse é o primeiro passo, a economia o capitalismo popular. Ocorre que o Brasil é um dos únicos países no mundo onde o Estado conta com muitos dos instrumentos que seriam necessários para organizar o capitalismo popular. Eles são herança do corporativismo varguista, que foi a base institucional daquele paradigma produtivo anterior, que eu chamei de indústria convencional. Sim. E qual é esse legado? São, por exemplo, a Embrapa, o Sebrae, o Senai, o Senac, os bancos públicos de desenvolvimento. Um dos únicos outros países com um conjunto institucional tão poderoso, com potencial tão grande, é a Alemanha. Muitos desses instrumentos estão corrompidos, carcomidos, degenerados, justamente por não estarem mobilizados a favor de um projeto produtivista como esse do capitalismo popular. Esse é o segundo passo. Sim. O terceiro passo seria, então, começar a fazer a travessia do capitalismo popular para uma economia do conhecimento para muitos. O que existe no mundo é uma economia do conhecimento para poucos, uma economia do conhecimento excludente. Nós teríamos que reorganizar, redirecionar a nova vanguarda produtiva do mundo para essa economia do conhecimento includente, inclusive reinventando as altas tecnologias. Por exemplo, dando preferência a tecnologias que possam ser aproveitadas pelos aqueles 2 agentes econômicos que eu citei, as pequenas e médias empresas retrógradas e a massa de autônomos precários ou informais. Segundo, dando preferência a tecnologias que empoderem o trabalhador, em vez de tecnologias que simplesmente substituam o trabalhador. E, por fim,
abraçando um eixo de evolução tecnológica que não imagine que o objetivo derradeiro é a chamada inteligência artificial geral, um simulacro, um substituto do intelecto humano. O objetivo é construir a máquina que possa ser parceira do homem com imaginação. Então, tudo que nós aprendemos a repetir, nós podemos expressar num algoritmo e numa fórmula, e em seguida encarnamos a fórmula num aparelho mecânico. O sentido da máquina é fazer para nós aquilo que já aprendemos a repetir, para que nós possamos reservar o tempo, que é o nosso recurso supremo, para o ainda não repetível. E começar assim a soerguer o Brasil. Resgatar a genialidade suprimida do povo brasileiro. É isso que eu quero para o meu país. Eu quero um projeto produtivista que, em vez de apostar no divórcio entre a inteligência e a natureza, aposte no casamento da inteligência com a natureza. É claro que esse projeto, para prosperar, para ganhar fóruns de realidade, tem que ser traduzido em estratégias para cada uma das grandes regiões do país. Senão é só sonho. E permita que eu dê dois exemplos. Então, tome, por exemplo, o Centro-Oeste, o que chamávamos o Centro-Oeste, e hoje, inclusive, por sugestão minha, chamamos o Brasil Central. Nos grandes celeiros agrícolas do mundo, que é o estado do Mato Grosso, quase toda a atividade produtiva ocorre em 15% de seu território. E o que é o resto? O resto, que não é floresta remanescente, é pastagem degradada. Atividade econômica territorialmente predominante é a pecuária extensiva. Pouco boi por hectare. E com degradação cumulativa da terra. A ciência da recuperação de pastagem está dominada, o custo é relativamente baixo. Qual seria um grande projeto nacional, que nem sequer é discutido no Brasil? Sim, isso. Seria começar a recuperar as pastagens degradadas. A pecuária extensiva é a atividade produtiva predominante, não só no Brasil Central, mas em todo o país, e usar as pastagens recuperadas como palco físico de um novo paradigma agropecuário, com a intensificação da pecuária, diversificação de lavouras perenes, para não ficarmos só na mão da monocultura da soja, e, sobretudo, industrialização progressiva dos produtos agropecuários. O que é isto? É a economia do conhecimento no próprio setor agrícola. Agora eu vou dar um segundo exemplo. Amazônia. Sim. Na Amazônia falamos em desenvolvimento sustentável. O que é o desenvolvimento sustentável? Se não for apenas um extrativismo artesanal, sem escala, sem tecnologia, sem ciência e, portanto, sem futuro, só pode ser uma variante da economia do conhecimento. Não há nada no meio. Ou é muito primitivo, como o que propõe Marina Silva, ou é muito avançado, com a ajuda de toda a ciência mundial. É claro que a base disso, o que possibilita é acabar com o caos fundiário na Amazônia. Um caos. Ninguém sabe quem tem o quê. Como ter atividade sustentável de produção se a pilhagem é mais atraente do que a produção ou a preservação? Sim. Temos que organizar os vínculos entre o complexo verde e o complexo industrial urbano para que a floresta em pé valha mais do que a floresta derrubada. Aí a economia do conhecimento na selva, na Amazônia. Em cada região, essa ideia de irmos do capitalismo popular para a economia do conhecimento
toma feições diferentes. Aí eu estou tentando, em poucos minutos, ilustrar o caráter geral da minha proposta para os brasileiros.